Livro de Josué, capítulo 11, Verse 1. versículo 1. It came to pass when Jabin, king of Hazor, heard these things, that he sent to Jobab, king of Madon, to the king of Shimron, to the king of Ashaph, and to the kings who were from the north, in the mountains, in the plain south of Chinneroth, in the lowland, and in the heights of Ador on the west, to the Canaanites in the east and in the west, the Amorites, the Hittite, Perizzite, and Jebusite in the mountains, and the Hivites below Hermon in the land of Mizpah. Tendo Jabim, rei de Assor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Simrom, e ao rei de Axaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, ao lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas, e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. So they went out, they and all their armies with them, as many people as the sand that is on the seashore in multitude, with very many horses and chariots. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. And when all these kings had met together, they came and camped together at the waters of Merom to fight against Israel. Todos estes reis se ajuntaram e vieram, e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Let's have a word of prayer. Vamos ter uma palavra de oração? Dear Lord, we thank you so much because you have led us to this point. Amado Senhor, somos tão gratos porque até este ponto o Senhor nos conduziu. By your grace that we are able to enter into the wonderful part of your word. Por tua graça, somos capazes agora de entrar nessa parte maravilhosa da tua palavra. It is indeed it is a wonder of wonders. E é uma maravilha das maravilhas. And we thank you for what has spoken to us. E somos gratos pelo que o Senhor já tem falado conosco. Now we again commit this hour into your hand. Outra vez, colocamos esse momento na tua mão. In the name of our Lord Jesus we pray. Oramos no nome de nosso Senhor Jesus. Amen. Amém. We have just read 11 chapters. Acabamos de ler alguns versículos do capítulo 11 de It came to Josué. pass when Jabin, king of Hazor, heard these things. Então, quando Jabim, o rei de Azor, ouviu essas coisas, Then you see many other kings fall. então vemos que aqui se segue o nome de muitos outros reis. Now we know that king of Hazor Sabemos que o rei de Azor, definitely is a leader for the northern bloc. sem dúvida, é um líder do bloco do norte. However, this time because whole southern part was gone. No entanto, dessa vez, porque a parte do sul já havia sido derrotada, Now, originally, all the Amorite king in the mountain range, originalmente sabemos que todos os reis amorreus estavam naquela cadeia montanhosa. they should be united in one accord E eles deveriam se unir em um só, to drive people of Israel away. com a finalidade de expulsar o povo de Israel. But then you know what happened to Gibeonites. Mas então você sabe o que aconteceu com os gibeonitas, And then we found the southern campaign, Joshua was involved. e já vimos como Josué estava envolvido naquela campanha na parte sul da terra. So almost in one day, he possessed that part of the land. E em um dia possuiu aquela parte da terra. So then Jabin, king of Hazor, he heard of these things. Então Jabim, o rei de Azor, ouviu dessas coisas. And now the only king left, E agora his head. o único rei que restava como líder, Altogether 31 kings. no total eram 31 reis. Now, important thing are the two. One is the king of Jerusalem, another one king of Hazor. Mas dois reis eram importantes, um o rei de Jerusalém e o outro o rei de Azor. But then the king of Jerusalem and the other 4 kings already gone. Mas então o rei de Jerusalém e outros 4 reis já tinham sido derrotados. But anyway, Habim, king of Hazor,
still want to exercise the influence. Now, not only for the northern bloc and also for the area that Joshua has not touched yet. Mas de qualquer forma, então, o rei de Jabim ainda queria exercer sua influência, não somente na parte norte, mas também na parte sul, que Josué ainda não havia derrotado. But the problem is this: it's difficult to gather all these kings together. Mas qual que é o problema? É difícil reunir todos esses reis. Now, if you read the name here, Se você ler os nomes aqui, you'll find that actually these kings are scattered in a very huge part of the land. vai descobrir que esses reis estão espalhados numa grande área de terra. Now, for example, Por exemplo, now between Samaria Mountain and the Galilean Mountain, então entre as montanhas de Samaria e as montanhas de Galileia, there is a plain called Jethro Plain. tem uma planície chamada Planície de Jetro. It's almost from west to east. É de oeste para o leste, Jezraim. That was the famous Armageddon battlefield. E esse é o campo de batalha famoso chamado Armagedon. So in that plain, Então naquela planície you'll find many kings. encontrarás vários reis. Megiddo is one of them Megido é um deles, because Megiddo was very important. porque Megido era muito importante, Because the position of Megiddo definitely will govern the whole Jethro plain. porque a planície de Megido dá controle sobre toda a planície de Jezreel. But in that plain, you'll find many kings, Mas naquela planície você vai encontrar muitos reis, just like Megiddo. assim como em Megido. Now, each king has his own city, Cada rei tem a sua própria cidade, fortified city, cidade fortificada, and then also its suburb. também os subúrbios, That's all the territory of his kingdom. e tudo aquilo se torna o território de cada um dos So respectivos reis. altogether, in this side of Jordan River, 31 kingdoms. Então, no total, desse lado do Rio Jordão, 31 reinos. So King Hazor must be in great urgency. Então, o rei Razor devia estar com urgência. When he saw that almost half of the land is gone. Quando ele percebeu que quase metade da terra de Israel já tinha So now sido again, derrotada, he called all these people together. então, de novo, ele vai reunir todo aquele povo. But think about it. Agora, pensa uma coisa And aqui. these kings normally being scattered. Normalmente, aqueles reis estavam espalhados. Rarely they come together. Raramente eles se reuniam. But now, from this wide part of the land, you have to gather together. It's not easy. Mas agora, tendo aquela área tão vasta de terra, reunir todos não é uma coisa So fácil. you have to find the center of gathering. Então, você tem que encontrar um centro onde se reunir. So they found the waters of Merom. Então, eles acharam um lugar chamado as Águas de Merom. Now, if you know the geographic situation there, Agora, se você conhece a situação geográfica ali, this is the very center to the north, to the south, to the west, and to the east. na verdade, é uma região muito central em relação ao norte, sul, leste e oeste. So, if you read the Bible carefully, Então, se você ler a Bíblia cuidadosamente, now water of Merom actually in the beginning was only a center of gathering. as Águas de Merom, no princípio, era simplesmente um local de reunião. Of course, King of Hazor never blew the trumpet. Então, o rei de Razor nunca tocou a trombeta He didn't want his enemy know about their plot. e não queria que o inimigo soubesse daquele plano que ele estava fazendo. Somehow the message been given out. De alguma forma, a mensagem foi liberada And some cities in the plain of Jezreel, e algumas cidades na planície de Jezreel and some even in the foot of Mount Carmel, for example. e algumas até mesmo ao pé do Monte Carmelo. So Bible talk about Dor, D-O-R. Então, a Bíblia fala da cidade de Dor. Now again, you find some kingdom there. Você sabe que tem um reino ali. And also surrounding Sea of Galilee, E também ao redor do Mar da Galileia also find some kingdom. também vai ter alguns reinos. And also north, for example, Hazor. E também no norte, por exemplo, Azor. It definitely is north of Sea of Galilee. De fato é ao norte do Mar da Galileia. But as far as Mount Hermon, Mas até alcançar o Monte Hermon, even behind the Mount Hermon, mesmo depois do Monte you also Hermon, find kingdoms. também teremos reinos ali. So the first thing that Jabin had to unite together, A primeira coisa que o Jabim tem que reunir, have to be together, ele tem que colocar juntos. and then they march on, E depois eles vão marchar. and according to their facility. E de acordo com o que eles tinham à disposição, Now, water of Merom was not ideal place for this battle. as Águas de Merom não eram o lugar ideal para essa batalha. It is center of gathering, É um centro de reunião, but never a battlefield. mas nunca um campo de Now, batalha. let me explain. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Now, if you read
read verse 4. Se você ler o versículo 4, Then they went out, saíram, pois, they and all their armies with them, estes e todas as suas tropas com eles, as many people as the sand that is on the seashore in multitudes. muito povo em multidão como a areia que está na praia do mar. So first, there are many people. Então, primeiro, eram muitas pessoas. Now you understand Agora tá how entendendo? many people involved in all these kingdoms. Quantas pessoas estavam ali em todos aqueles reinos? But that's still a small thing. Mas isso é uma coisa pequena ainda. The more serious is this. With many horses and chariots. Mas a questão mais séria é a seguinte: eles tinham muitíssimos cavalos e carros. That was not so with the people of Israel. E isso não era o caso com o povo de Israel. They were only foot soldiers. Somente soldados a pé. They did not have horses. They did not have chariots. Não tinha cavalo, não tinha carreta, não tinha carro. Do you understand? Tá entendendo? The chariot is almost equivalent to today's tank. As carretas equivaliam quase a uns tanques nos dias de hoje. So with horses and chariots. Então, muitíssimos cavalos e Now, carros. what kind of enemy was that? Que tipo de inimigo era esse? Normally we think, oh, everything with Israel must be very civilized. Normalmente pensamos tudo em relação a Israel tem que ser muito civilizado, That was not true. mas isso não é verdade. The time when people of descendants of Abraham enter into the land, Na época em que os descendentes de Abraão entraram na terra, the Canaanite people o povo cananeu were very civilized people. era muito civilizado. All the important cities are fortified. Todas as cidades importantes eram If fortificadas. it's not fortified city, Se não fosse cidade you fortificada, cannot form a state. não pode formar um estado, Because you have no way to protect the farmers. porque não tem como proteger os agricultores daquela Then região. where you get the food? Então, de onde vai obter a comida? So it's a mutual help. you Então, see. é uma ajuda mútua, tá So that's percebendo? why you have a city-state. É por isso que existiam, então, aquelas Definitely you need a cidades-estado. fortified city. Necessita, de fato, uma cidade To fortificada. fortify a city, Para fortificar uma you cidade, need high-tech. necessita alta You tecnologia. have to know in what way you can make your city firm enough. Tem que saber de qual forma você pode fazer a tua cidade sólida o Then suficiente. people have trust in you, Então, as pessoas vão confiar em você. and then a kingdom is formed. E então se forma um reino. So 31 kingdom was formed like this. Então, 31 reinos foram formados dessa maneira. But first, fortify, Mas primeiro, fortificar. already advanced enough Já é avançado o suficiente em for people of tecnologia Israel to surround, to attack a fortified city, almost impossible. para o povo de Israel cercar e atacar uma cidade fortificada era quase impossível. And Jericho was only exception. E Jericó foi a única exceção. And Joshua even dared to touch Jerusalem. E Josué nem mesmo ousou tocar Jerusalém. Jerusalem had to wait for David to conquer it. Jerusalém teve de esperar até os tempos de Davi para ser conquistada. So now you understand that's the enemy Joshua was facing. Agora você está entendendo que tipo de inimigo Josué estava enfrentando. But now if you go to the Jethro Plain, Mas agora, se você for para a planície de Jezreel, if you go to that você area, vai para aquela área, and you find they have horses and also chariots. vai descobrir que além disso eles tinham cavalos e carros. Now, why in the beginning you don't find many chariots when they're fighting with Jerusalem and other 5 kings? Por que você não descobre que tinha carros na luta contra Jerusalém e os outros 5 But reis? these kings, they live in the mountain area Porque aqueles reis viviam na área montanhosa or lowland, ou a terra baixa, still hilly valley area. mas ainda era uma área de muitas colinas. Now, if you have a chariot, Agora, se você tem carro, how you are going to let the chariot really done is the best? como é que vai fazer o melhor uso dos carros? So chariot, definitely you will find the Jethro Plain, like Armageddon battlefield. Now that's the place you run your show. Sem dúvida nenhuma você vai poder usar os carros numa planície como lá em Jezreel. So now the problem is the horses and chariots. Então, esse é o problema agora, cavalos e carros. Now, if someone have a chariot, Então, se alguém tem carros, have a horse, tem cavalo, must be very advanced. tem que ser muito avançado. Now, if you study the Bible, Se você estudar a where Bíblia, you have the chariot? da onde você obtém os carros? Egypt.
Do Egito. Where you have the best horses? Da onde tem os melhores cavalos? From Egypt. Também do Egito. But don't forget, Mas não se esqueça, that was in the time of Solomon. isso era já lá adiante no tempo de Salomão. 3,000 years ago. Ou seja, 3.000 anos atrás. But now we are talking about 3,500 years Mas ago. aqui estamos num tempo que é 3.500 anos We atrás. talk about the time of Joshua. Estamos falando da época de Josué. So, brothers, Então, irmãos, do you think that if you want to get good horses, você pensa que você quer ter bons cavalos chariot, e boas you carros. still imagine the source is from Egypt? Você imagina que a fonte era o Egito? So when we study the Bible, we have to be careful. Então, quando estudamos a Bíblia, temos que ser cuidadosos. Song of Songs Cântico dos Cânticos talk about the horse, fala sobre os talk cavalos, about chariot. fala sobre os Your carros. immediate impression is from Egypt. E a tua impressão imediata é que foram obtidos lá do Egito. You never stop to think Mas nunca parou para pensar where Egyptians learned to have a chariot. de onde que os egípcios aprenderam a ter aqueles carros. So you have to know the source. Tem que saber a fonte. Of course, you know, if you read history, study history, Claro, se você estudar a história, Egyptians, when they went out, tried to conquer the world, quando os egípcios saíram na tentativa de conquistar o mundo, they always aim at Babylon. eles sempre tinham como objetivo alcançar a They Babilônia. want to go to the other side of Euphrates. Eles queriam atravessar para o outro lado do Eufrates. Very interesting. Mas uma coisa muito interessante, If they had to march on to that se direction, eles tinham que marchar naquela direção, they had to pass by a city called Hazor. eles deveriam passar por uma cidade chamada Azor. Now, today, when we study the Bible, Para hoje, quando estudamos a Bíblia, Jerusalem is very important. Jerusalém é muito importante, But don't forget, mas não se esqueça, Jerusalem only became famous after David conquered the city. Jerusalém somente se tornou famosa depois que a cidade foi conquistada pelo That's Davi. 3,000 years ago. Ou seja, há 3.000 anos atrás. But now we are talking 3,500 Mas years ago. aqui estamos falando de 3.500 anos atrás. So at that time, Então, naquela época, the world, I'm talking about outside of Israel. estou falando fora de Israel. The world only know Hazor. O mundo somente conhecia a cidade de Azor. They do not know Jerusalem. Não tinha nem ideia do que era Jerusalém. Jerusalem was not famous yet. Jerusalém ainda não era famosa. But if you want to find out in the Bible land, the most famous city, which is Hazor. Se você quer encontrar a cidade mais famosa na terra da Bíblia, é Azor. So if you only read the Bible, read the name of Hazor, you don't get any impression. Se você apenas ler a Bíblia e simplesmente ler o nome Azor, não vai ter uma impressão. But today, Mas hoje, through the archaeological discovery, através das descobertas when you arqueológicas, study history, quando você estuda a história, now in order to conquer the world, Egyptians had to pass by Hazor. a fim de conquistar o mundo, os egípcios tinham que passar por Azor. And because he passed by Hazor, E porque passavam por Azor, he learned everything from Hazor. aprendeu tudo lá de Azor. He learned chariot from Hazor. Aprendeu a fazer os carros de And Azor. horses from E Hazor. também dominar os cavalos lá em Azor. Do you understand, brother? Tá entendendo, irmão? First Hazor, then Egypt. Primeiro no Azor, depois pro Egito. When you know the horse and chariots in Hazor, in Egypt, Quando eles descobrem que tem cavalos e carruagens lá no Egito, 500 years late. foi 500 anos mais tarde, depois de Azor. And my brother. Então, irmãos, Now, when Joshua was facing the enemy, agora quando Josué está enfrentando o inimigo, what do they have? o que eles têm? Not only horses, Não somente cavalos, also chariots, também carros, and also the soldier, the number of the soldier as many as the sands on the seashore. também o número de soldados era tão numeroso quanto as areias na praia do mar. They all secretly gathered them together. E se reuniram secretamente. Remember, you see? Tá vendo? Now, the water of Merom Então as águas de Merom is good for gather the whole army. é um ótimo local para reunir todo o exército. Now, with the horses and the chariots, Agora com os cavalos e com os carros. for sure, the ideal battlefield is Jezreel Valley. Certamente o campo de batalha ideal é o Vale de Jezreel. So when you study warfare in Book of Judges, Então quando você estuda as batalhas no livro de Juízes, and you also meet the king of Hazor, e também eles vão encontrar o rei de Azor, and also name Jabin. e também vão mencionar o rei Jabim. Actually, it's not the name; it's a title. Na verdade não é um nome, é um título. Like Pharaoh is a title of the king of
Egypt. Assim como Faraó é o título do rei do Egito. So when we come to the book of Judges, Então, quando chegamos ao livro de Juízes, you meet another king, vai encontrar outro rei, king of o Hazor. rei de Azor. Then, brothers, Então, irmãos, that battle was in the battlefield of Armageddon. aquela batalha ocorreu então no campo de batalha do Armagedon. So Jezreel Valley is an ancient battlefield. Então, o Vale de Jezreel é um campo de batalha Why it antigo. was ancient? Por que era antigo? At that time, Canaanites already have chariots. Porque naquela época os cananeus já tinham os carros. In the time of Deborah, they have 900 chariots. Na época de Débora, eles tinham 900 carros. Think about it. Pensa It's nisso. equivalent to today's tanks. É equivalente aos tanques de guerra So dos now dias de you can hoje. imagine how advanced is Hazor. Agora se pode imaginar quão avançado era a cidade de So Azor. now archaeologists, they try to dig into Hazor. Então, agora os arqueólogos vão tentar fazer escavações em Azor. So today, E hoje, if you visit Hazor again, se você visitar Azor, it's the largest archaeological site in the northern Israel. é o maior sítio arqueológico no norte de Israel. And the whole site is UNESCO site. E todo esse sítio arqueológico é um sítio arqueológico da When you Unesco. visit Hazor in Israel, Quando você visita Azor em Israel, just like you visit the Great Wall in Beijing. é equivalente a visitar a Grande Muralha em Beijing. So it is one of the best places for you to visit, which is Hazor. Então, um dos melhores lugares para visitar é Azor. But now, if you visit Hazor, Agora, se você visitar Azor, you discover only small part has been found. vai descobrir que apenas uma pequena parte foi encontrada. Because Hazor have upper city and lower city. Porque Azor tinha a parte superior da cidade e a parte inferior. Now, upper city is in high place. A parte superior num lugar elevado. Now, very interesting. Agora, muito interessante. People of Israel has fight over Gibeon. O povo de Israel lutou por Gibeão. Now, what is the size of a Gibeon? Qual que é o tamanho de Gibeão? 20 acres. 20 acres. That's all. Isso é tudo. 20 acres. 20 acres. But how big is the site of Hazor? Mas qual que é o tamanho do sítio de Azor? 200 acres. 200 acres. The upper city, 25 acres. Então a cidade superior, 25 acres. And lower city is 175 acres. E a cidade de baixo é todos aqueles 175 So acres. today, 175 acres still underground. Então hoje, nas escavações, ainda tem 175 acres que estão And enterrados. then there is Via Maris. Via Maris, that means the way of the sea passing by Hazor. Então não é de surpreender então que via mares, o caminho do mar passa pela cidade de Azor. So you can imagine. Então você pode imaginar, In our mind, Jerusalem is the greatest. na nossa mente Jerusalém é a maior que tinha. But remember, Mas lembre-se, time of Joshua, na época de Josué, Hazor is such a huge city. Azor é uma cidade enorme. You can imagine how many people there. Pode imaginar quantas pessoas viviam ali? And no wonder, King of Hazor should be the chief commander of the northern bloc. E não é de surpreender então que o rei de Azor fosse o comandante em chefe do bloco do norte. So in chapter 24 of book of Joshua, Então em Josué capítulo 24, when God revealed the history, quando Deus revela a história, he mentioned two Amorite kings in the other side of Jordan River, ele menciona dois reis amorreus do outro lado do Rio Jordão. Sihon and Og. Sihon. Sion e Og, So the two Amorite kings, os dois reis amorreus. two Amorite kings, and then when Dois we reis talk amorreus. about this side, Quando fala desse lado de cá, again God only say two Amorite kings. de outra vez Deus vai mencionar somente dois reis amorreus. One is Jerusalem, Um em Jerusalém another one e o outro is the king of Hazor. o rei de Azor. But now, Mas agora, half of the land was gone. metade da terra já tinha sido conquistada. So you can see the great responsibility upon the shoulder of the king of Jabin. E você pode ver a grande responsabilidade sobre os ombros do rei de Jabim. Now, this is the enemy Então esse é o inimigo Joshua supposed to face. que Josué terá de enfrentar. Remember, Agora so lembre-se, far everything was secret. até aqui tudo estava em secreto. Everything was in dark. Tudo estava meio no escuro. Secretly, somehow the king of Hazor tried to gather people
in the water of Merom. Secretamente, o rei de Azor tenta reunir as pessoas perto das águas de Merom. And from there, now they will march on toward Jezreel Valley. E de lá eles vão marchar através do vale de Jezreel. Then horses Então os cavalos and also e chariots também os carros will do its best. vão fazer então a melhor parte da batalha para Remember eles. the story of Mongolia? Você lembra da história de Mongólia? They even tried to conquer Europe. Eles tentaram conquistar a Europa. But why they can only conquer Hungary? Mas por que eles somente chegaram a conquistar a Hungria? Before you Hungária. take an airplane, Então você pega o avião, before you landed in Budapest, antes de aterrissar em Budapeste, then you find a plane. Huge tem plane. uma enorme planície. And then Então, it's good for Mongolia. é bons para os When they mongóis, have horses, porque eles têm os cavalos, they can go everywhere. podem ir em qualquer parte, They almost conquer the world. e eles quase conquistaram o mundo. Not only the news, the father of the conqueror was sick. A única coisa é que o pai do conquistador adoeceu, So they went back. eles tiveram de retornar. Very interesting. Mas é muito Why interessante. Romania was not not many Mongolian present there? Por que não tem muita presença dos mongóis na Romênia? Mongolia was a hilly country. Porque a Hilly with hills. Romênia era um país montanhoso. So that's why the horses cannot do its best. É por isso que os cavalos então não puderam ser tão bem sucedidos. So you understand? Estão entendendo? Now in the northern part, Na parte do norte, the very important area is Armageddon battle. então uma área muito importante é o campo de batalha do Or Armagedon, Jezreel Valley. ou Vale de Jezreel. And that's very important Isso é muito importante. Why? Por quê? because this is the plain. Porque é essa planície Will cut the whole people of Israel into half. que vai dividir todo o povo de Israel em duas partes. You understand? Está entendendo? If somehow you win the battle in Armageddon, Se alguma forma vence a batalha no Armagedon you ali, cut the whole nation into half. vai repartir toda a nação em duas partes. So that's the reason why in the last World War, E é por essa razão que na última guerra mundial, you discover that why the army will go to the Armageddon field. você descobre por que os exércitos irão para o campo de batalha do The Armagedon. idea is to cut this whole nation into half. A ideia é repartir toda a nação em duas partes. Then they sent another part of the army. Send another part of Então ele vai enviar outra parte do exército, and most if possible with those horses. possivelmente com aqueles cavalos. So then now they secretly they try to reach Jerusalem by the way of Dead Sea. E secretamente vão tentar alcançar Jerusalém pelo caminho do Mar Morto. Now we don't want to go into detail. Não queremos entrar em detalhes But the aqui, important thing is mas a coisa importante é o seguinte: where the decisive battle ought to be fought. aonde deveria ser lutada aquela batalha decisiva? For sure is Jezreel Valley. Certamente no Vale do Jezreel. But before they march on to Jezreel Valley, Mas antes de marchar para o Vale do Jezreel, somehow de alguma forma, Joshua got the news. Josué ficou sabendo da notícia. Why? Por quê? Because God appeared to Joshua. Porque Deus apareceu para Josué. So let us read that portion. Então vamos ler essa porção da Escritura, Verse 6. versículo 6. But the Lord said to Joshua, Disse o Senhor a Josué: do not be afraid because of them. Não temas diante deles, For tomorrow about this time, porque amanhã, a esta mesma hora, I will deliver all them slain before Israel. já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Remember, Lembre-se, the distance from the place where God spoke to Joshua a distância do lugar onde Deus falou com Josué and water of Merom e as águas de Merom is only one day of distance. é somente um dia de distância. So this means Então isso significa this Joshua no longer in Gilgal. que Josué não está mais em Gilgal. If they still stay in Gilgal, it's impossible to reach that place within 24 minutes. Se ele ainda 12 hours. estivesse em Gilgal, era impossível alcançar as águas de Merom em 24 horas. So most likely Joshua and his army already in Sea of Galilee. Então é muito provável que Josué e seu exército já estavam no Mar da Galileia, Because Hazor was in north. porque Azor é lá no norte Now, water of Merom is in northwest. e as águas de Merom é noroeste. So, if you talk about 1 day of journey Se fala de um dia de jornada to the water of Merom, até as águas de Merom,
So somehow the army of Joshua already in the vicinity of Sea of Galilee. De alguma forma, os exércitos de Josué já estavam nas vizinhanças do Mar da Galileia. So you see, brothers, Tá vendo, irmãos? now you can see the intelligence on the part of Joshua's army. Agora você pode ver a inteligência da parte do exército de Even Josué. the enemy tried to secretly gather all the people in the water of Merom. Mesmo que o inimigo tentou ajuntar todo o povo secretamente nas águas de Merom, Also secretly, the army of Israel already moved in that direction. também secretamente o exército de Israel já tinha se movido para aquela Otherwise, it remediação. would be too late. Se fosse de outra forma, seria tarde demais. So now the army is only 24 hours distance from the battlefield, Agora from their gathering point. O exército estava a apenas 24 horas de distância do ponto de reunião para o campo de batalha. And then the Lord said, E então o Senhor disse: "You shall hamstring their horses and burn their chariots with fire." então os seus cavalos já retarás e queimarás os carros com fogo. So that's the way. Então essa é a How maneira. do you deal with the enemy with horses and chariots? Como você vai tratar um inimigo que tem cavalos e carros? So obviously, Obviamente, God wanted Joshua to send a special force. Deus queria que Josué mandasse uma força especial. Now, sometimes only special force can do something like that. Às vezes, somente uma força especial pode fazer alguma coisa como You know, essa. Bin Laden was killed by the American Special Force. Sabe que o Bin Laden foi morto por uma força especial americana. But this special force has a special mission. Mas essa força especial tinha uma missão especial. They aim at the horses and chariots. Eles tinham aqui o objetivo dos cavalos So e dos you carros. shall hamstring their horses and burn their chariots with Então fire. vai jarretar os cavalos e queimar os carros com fogo. So, brothers, Então, irmãos, now this is a suggestion from heaven. então essa é uma sugestão que veio do céu. And then you know what happened. Então você sabe o que aconteceu. You know, before when so they really march on, Então eles marcharam and then to their surprise, e, para surpresa deles, when they still do not know how to reflect, quando eles não sabiam como reagir, the special force a força especial already destroyed the horses and chariots, já tinha destruído os cavalos e os carros. and they were caught in surprise E eles foram tomados de surpresa, because they never prepared for that. porque nunca se prepararam para isso. They prepared the battlefield in Jethro Valley, not Eles here. estavam preparados para uma batalha no Vale de How Jezreel, não come aqui. enemy know about it? Como que o inimigo sabia onde que eles How estavam? come their cream, the best part of their strength, Como que pode que eles cortaram a melhor parte da força deles? horses and Os chariots, cavalos e os carruagens being wiped out right away? foram destruídos imediatamente. So, brothers, Então, irmãos, when that is gone, quando isso se foi, they were in panic. então eles ficaram em When they were pânico. in panic, Quando estavam em they pânico, run away. e fugiram. And according to the Bible, E de acordo com a Bíblia, they run in the direction of Tyre and Sidon. eles fugiram na direção de Tiro e Sidom. And then Israel really chased them. E então, na especialidade deles, Israel perseguiu eles correndo. Think about it. Pensa nisso. How many kingdoms they have? Quantos reinos eles tinham? How many caves for the snake they have? Quantas covas para as cobras eles tinham? Now, because the calling of the king of Hazor, Agora, por causa daquele chamamento do rei de Hazor, now, you can imagine all the snakes supposed to be in all the different caves, você different places. pode imaginar que as cobras estavam todas em tocas diferentes. Now, they're all gathered in the water. Agora, as cobras saíram do buraco e se reuniram nas And they águas do were caught Merom. in surprise. E eles foram tomados de surpresa So they were all in e panic. ficaram em pânico. So they run in the same direction. E correram na mesma Think direção. about it. Pensa nisso. All the cream of the army together. Então, aquelas forças mais especiais dos exércitos They run reunidas their life. e correndo para salvar a sua Again, vida. they are in the open air. Outra vez está no campo aberto. Again, they are in the wilderness. Outra vez estão no deserto. Israelites have been trained for that purpose for 40 E years. os israelitas tinham sido treinados a correr no deserto por 40 They know how to anos. run. Sabem como They correr. all know how to chase the Sabem enemy. como perseguir o inimigo. They know how to wipe them out before they went back to their caves. Sabem como destruí-los antes que eles pudessem retornar para a toca. The same way. A mesma And not coisa. only that. E não somente isso.
every inch they set their sole of their foot upon Cada polegada que eles colocaram, a planta dos seus would pés become theirs. se tornaria deles. So Tyre and Sidon Então Tiro e Sidom eventually become inheritance of tribe of Asher. finalmente veio ser a herança da tribo de Azer. Isn't that interesting? Não é interessante, irmãos? Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, remember, lembrem-se. the reason Asher had the Tyre and Sidon A razão por que Azer teve então Tiro e Sidom because God has given that land to them. é porque Deus deu aquela terra para eles. But how? Como? They had to chase their enemy. Eles tinham que perseguir o inimigo. Everywhere they set the sole of their foot. Aonde quer que a planta dos pés deles fosse colocada, All belonged to them. tudo pertencia a eles. And finally, E finalmente, they won the victory. eles ganharam a vitória. Then they came back to Hazor. Então eles voltaram para Azor. Now it's easy because all the major force is gone. Agora era fácil, porque todas as forças principais já tinham sido Now you derrotadas. can enter into Hazor as if nobody's there. Agora podia entrar em Azor como se não fosse casa de ninguém They burned Hazor. e queimaram a cidade. Interesting thing. Uma coisa interessante é a seguinte: They only burned Hazor, eles somente queimaram Azor not other sites, no. e nenhuma outra cidade não. And archaeologists, E os arqueólogos, they were so shocked and so eles surprised. ficaram tão surpresos, tão chocados. They only found in Hazor Somente em Azor eles encontraram, sabe o it quê? has been burned. Que foi queimada. Today, if you visit Hazor, Hoje, se você visitar Azor, you still can visit the throne's room of você Jabin. ainda pode visitar a sala do trono do Jabim. Now that's supposed to have the throne of a throne for king of Hazor. Então, lá se supõe que fosse o trono do rei de Azor. It's very impressive. É muito impressionante. Then you find that definitely is about 3,500 years. E você descobre que, de fato, é algo de cerca de 3.500 anos atrás. In the upper city. Então, na cidade mais elevada, Now, if you visit that throne room se você visita aquela sala do trono, and you find the wall vai encontrar uma parede, um with a muro, crack, com rachaduras, and also and remain something to prove that it had gone through a great fire. e também tem algumas coisas que dão evidências de que aquilo passou por um grande incêndio de fogo. But this is the only thing they found to prove that something had gone through great fire, Mas é a única coisa que eles encontraram para provar que aquele lugar passou por um grande fogo. but not in another Canaanite site. Mas isso não ocorre em outras cidades dos cananeus. So how accurate is the word? Como a palavra de Deus é precisa. So they burned throne room, Então eles queimaram a sala do trono, they burned the city. queimaram a cidade. So brothers, Então, irmãos, it is interesting é interessante for archaeological discovery para as descobertas to arqueológicas prove that did happen. que provam que isso de fato aconteceu. And remember, Agora tem que lembrar o seguinte, that's the campaign. que essa foi a campanha Took a very short time. que tomou um tempo muito curto, You use special force que usou uma força especial to paralyze the chariots and horses, para paralisar os cavalos e os carros. and the enemy run in panic. E o inimigo saiu correndo em pânico. This all came out from their fortified cities Saíram das suas cidades fortificadas. before they went back. E antes que eles pudessem retornar, The all major force was gone. todas as principais forças do inimigo haviam sido Again. destruídas. Outra vez, Almost in one day, eu digo quase que em um dia, Joshua possessed the northern part of the land. Josué tomou posse da parte norte da terra de Israel. Of course, Claro, it took another 7 years tomou outros 7 anos for him to complete the mission. para ele completar a missão. So, brothers, Então, irmãos, so that's the record given in book of Joshua. esse é o registro que nos é dado no livro de Josué. So later, Bible did not talk about too much detail. Então, mais tarde, a Bíblia não nos fala sobre muitos detalhes. Now, Bible never talk about what Joshua had done in that 7 years. A Bíblia não fala o que Josué fez naqueles 7 anos. No detail. Não nos dá os detalhes. Important thing is Mas o que é importante aqui? The principle of spiritual warfare. O princípio da batalha espiritual. Again, Outra vez, just one word. uma palavra. Every place Todo lugar, escuta bem. that the sole of a foot
will tread que upon, colocar a planta do teu pé all yours. é teu. So that's how they possessed it. É assim que eles tomaram posse da terra. And finally, E they finalmente- divide the land. Eles dividiram a terra. So after chapter 12, Então- chapter 11, Depois do capítulo 11, then we come to the summary of Joshua's conquest. então vamos para o resumo das conquistas do Josué. Verse 16. Versículo 16. That Joshua took all this land. Verse No, verse 16. 11, 16. No, chapter 11, verse 16. Capítulo 11, versículo 16. Tomou, pois, Josué toda aquela terra. Now, this is good summary. Então aqui é um resumo bom. Ó. Not only south, also the north. Não somente o sul, mas também o norte. Now, the Bible only talk about in one day how he possessed the land. In one day, how he possessed the land in the north. Então a Bíblia fala como em um dia aproximadamente ele tomou posse da terra lá no norte. Now, Bible only touch about major principles. E a Bíblia só vai tocar nos princípios Not small maiores, detail, not não small os detalhes pequenos. The Word of God always occupy with major things. A palavra de Deus é sempre ocupada com as coisas principais. It is Holy Spirit in you. É o Espírito Santo em ti Carry out all the details. que vai levar adiante todos os detalhes. So very Então é important. muito importante. After 7 years, Depois de 7 anos, now that's what é happened. isso que aconteceu. Joshua took all this land, Tomou, pois, Josué toda aquela terra, the mountain country, a região montanhosa, all the south, todo o Negev no sul, all the land of Goshen, toda a terra de Gozen, the lowland. as planícies, The lowland means the land between the coast and the mountain area. as planícies significa a terra entre a costa e a região montanhosa. In Hebrew, called Shephelah. Em hebreu chama-se Shefelá. So that's a lowland. Então essas planícies And the Jordan plain, e as planícies do Jordão, the mountains of Israel as and its lowland. montanhas de Israel com suas planícies, From Mount Halak and ascend to Seir. desde o monte Halak que sobe a Seir. Seir already in the territory of Edom. Seir já está no território de Edom. Even as far as Baal-gad in the valley of Lebanon, E tão longe quanto Baal-Gaad no vale do Líbano, below Mount Hermon. ao pé do Monte Hermon. He captured all their kings Também tomou todos os seus and reis struck them down and killed them. e os feriu e os matou. And Joshua made war a long time with all those kings. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. So, then verse 23. Então, versículo 23. So Joshua took the whole land, Assim tomou Josué toda a terra, according to all that the Lord has said to Moses. segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. And Joshua gave it as an inheritance to Israel according to their divisions by their tribes. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel conforme as suas divisões e tribos. Then the land rested from war. E a terra repousou da guerra. So that's the end of it. Então é o fim da história. First, the conquest. Primeiro a conquista, Then division of the inheritance. depois a divisão das heranças. Then the land rested from war. E finalmente a terra repousou da guerra. So I think this is a good place for us to stop for this year. Então eu penso que aqui é um bom ponto para nós pararmos no que se refere a esse ano. So, if Lord willing, Se o Senhor we desejar, will continue the second half of the book of Joshua. continuaremos com a segunda metade do livro de Josué And then we will start from chapter 12, e vamos iniciar então no capítulo 12. all the way to chapter 24. E vamos chegar todo até o capítulo 24. So if Lord willing, Então, se for vontade do it will Senhor, still tarry. se o Senhor ainda não tiver So regressado, next year we will be occupied with the second half of the book of Joshua. no próximo ano, então, vamos nos ocupar com a segunda metade do livro de Josué. Very important part, É uma parte muito and also importante very dry, e também muito seca, because there are so many names. porque tem tantos nomes ali. But remember, Mas if lembre-se, you want to understand the rest of the Old Testament, se você quer entender a parte restante do Antigo Testamento, this is the key. aqui está a chave. Some people, they just neglect that completely. Algumas pessoas negligenciam essa parte aqui They completamente. just want to understand the rest of the Old Testament is impossible. Então eles querem entender o restante do Antigo Testamento e se torna impossível. So brothers, Então, irmãos, before you learn how to walk, antes de aprender como caminhar, you have to learn how to crawl. tem que aprender como engatinhar. If you do not learn how to crawl, Se não aprender a engatinhar, some people are genius. algumas pessoas são gênios, They né? never crawl.
Ah, nunca engatinharam. But then when they are getting old, Mas então quando fica mais velho, they have problem with their back. aí vai ter dor nas costas, olha aí. They Ó. have a pain in their back. Tem a dor nas costas, tá Because vendo? through the crawling, Porque quando engatinha, your back become very strong. aí é que as tuas costas vão ficar Oh, fortes, do you irmão. understand? Tá entendendo? Sometimes when you study the word, Às vezes quando você estuda a you do palavra not understand very well. e não entende muito bem, Something was missing. é porque faltou alguma coisa lá no So início. remember, the book of Joshua is very important. Agora lembra então, o livro de Josué é muito importante. How do you understand the first 11 chapters? Como que vai entender os primeiros 11 capítulos? Because the word given in the 5 book of Moses. Por causa das palavras dadas nos 5 livros do You Moisés. see the link? Tá vendo a ligação aí? Then you talk about the inheritance. Aí então vai falar sobre as heranças. Now, inheritance for Reuben, A herança de Rúben, for the tribe of Benjamin, a tribo de Benjamim. so many names. Ah, tantos nomes. Now you tend to neglect E them. aí você diz, eu não vou ler esse negócio todo aí But não. actually, there's a good treasury there. Mas na verdade tem um tesouro ali, Why? irmão. Por quê? Because they paved the way for you to understand the rest of Old Testament. Porque pavimenta o caminho para você entender o restante do Antigo Testamento. So come back next year, if Lord willing. Então, volta o próximo ano, se Deus quiser. We will be occupied with the second half of the book of Joshua. Vamos nos ocupar então com a segunda parte do livro de Josué. Now, before I conclude, Agora, antes de concluir, I think I still have to show you some maps eu penso que ainda gostaria de mostrar para os irmãos for you alguns to have mapas. some kind of. So this is a very important map Esse aqui é um mapa muito importante, ó, about the battles in Jericho and Ai. sobre a batalha em Jericó e em Ai. Now that's Gilgal, Aqui é Gilgal, that's Jericho, aqui é Jericó, and people of Israel they come from this side. e o povo de Israel veio do lado lá na esquerda no mapa, né? So they cross the Jordan River roughly from here. Atravessaram o Rio Jordão aproximadamente nesse local aqui, That Jordan River. e esse é o Rio Jordão, olha aí, ó. Now when the water split, Então, quando as águas foram separadas, the water stopped in Adam, town of Adam. a água parou então lá na cidade de Adão. You see Adão. how far it is. Tá vendo como é longe a cidade de You Adã? see, here is Gilgal, here is Jericho. Aqui é Gilgal, aqui é Jericó. And then, if they want to go to Shechem, Então, se eles querem ir até Siquém, that typifies the heavenly places. isso tipifica os lugares celestiais. Now, from the valley, they have to go up to the mountain. Então, do vale eles têm que subir até a montanha. And Bethel was in the watershed. E Betel, então, ali está no divisor de águas da montanha. Ai is in the cliff. E Ai está no declive. So here you have a valley. Então, aqui você tem o vale. So most likely, this Joshua and his army went through this valley. Então, muito provavelmente, Josué e seu exército caminharam por esse vale. But in the first battle, they were defeated. Mas na primeira batalha foram derrotados, They come back. retornaram. So second time, Então, na segunda vez, after they deal with their sin, depois de tratar com seu pecado, God said to Joshua, Deus disse a you Josué, have to take all the army back again. tem que pegar todo o exército de volta, However, you have to send your ambush. mas tem que fazer uma emboscada. So here is another valley. Então aqui tem outro vale Another pontilhado valley. ali, ó, So pontilhado. most likely the ambush go through this way. Então o pessoal que ia fazer a emboscada foi provavelmente por esse vale aqui pontilhado, ó. So finally, they reach a place between Bethel and Ai. E finalmente chegaram no lugar entre Betel e Ai. Now today, they have discovered Ai E hoje descobriram o sítio arqueológico de Ai, by University of Toronto. pelo professor da Universidade de So Toronto. now we are able to stand on Ai Agora você pode ficar em Ai, and cross the valley. atravessar o vale, You find the army of Joshua was here. e descobre que ali estaria o exército do Josué. And then Joshua stretched out his knife, Então o Josué estendeu a mão com a sua espada and through the sunlight, e com o reflexo da luz do sol, given the signal to the ambush people. deu um sinal para o pessoal que estava de emboscada lá atrás. So now Joshua pretend to be defeated. E o Josué fez de conta que estava sendo derrotado. And then the people in Ai and Bethel all out and try to chase the enemy. Então todo o povo de Betel e de Ai saíram na tentativa de perseguir o inimigo. And then the ambush enter into the city. Então o pessoal que estava de emboscada entrou dentro da cidade, Burn the city. queimou a cidade. So when they want to come back and they were caught in between. Então quando o exército de Ai e Betel queria retornar e ficaram no meio dos dois exércitos de Josué, Finally, they conquer Ai. finalmente eles conquistaram Ai. Bethel means gate of heaven. E Betel significa porta do céu. From there,
E de lá, now they are able to reach heaven. eles puderam chegar no céu. So with no time, Bible tells us Joshua, he built an altar among Ebal. E de maneira muito rápida, a Bíblia diz que Josué erigiu um altar no Monte Ebal. Do you see Mount Ebal? Tá vendo ali o Monte Ebal? Mount Gerizim? E aqui embaixo o Monte That's Gerizim. Shechem. E aqui está Siquém. So now you can see Abraham, Agora você pode ver see Abraão, the two shoulders. viu os dois ombros. Because this facing Sahara Desert, Porque uma declividade está com a face voltada para o deserto do all Saara, brown. toda marrom. And Mount Gerizim is facing Mount Hermon, E o Monte Gerizim está voltado para o Monte Hermon, all green. todo verde. So this desert, Então aqui tem deserto this is oasis. e aqui é um oásis. This is Dan to Beersheba. E aí aqui é de Dan até Berseba. But the vision for Abraham is not complete. Mas a visão para o Abraão não estava completa. Only when the sixth tribe on this side, seventh tribe, sixth tribe on this side. Só quando você tem 6 tribos no Monte Ebal e 6 tribos no Monte Gerizim, So just like the two set of six tribe on the shoulder of high priest. assim como os 2 conjuntos de 6 tribos, uma em cada ombro do sumo So sacerdote. finally, E finalmente, that vision was complete. aquela visão foi completada. So you understand? Tá entendendo? With Abraham, Com Abraão, heaven was only a position. o céu era apenas uma posição. With the descendants, Com os descendentes de Abraão, heaven is a spirit. o céu é uma experiência. And with Abraham, E com Abraão, individual. individual. With his Com descendants, os descendentes, corporate. corporativo. The church as a corporate. A igreja é aspecto Okay, corporativo. so that's the first map important. Então, esse primeiro mapa importante. Hopefully, later we change everything into Portuguese. Espero que depois a gente possa traduzir tudo para Then português. we'll send to you before you come next year. E vamos enviar para os irmãos, então, antes que venham no próximo ano. All right, that's the first map. Tá, então esse é o primeiro mapa. Second Ok. map. Segundo mapa. Now forget of this one. Esquece dessas bolinhas That's azuis about aí. inheritance. Isso é acerca da herança. Now I'm sorry for this map too small. Sinto muito que esse mapa da superior está But muito let me pequeno, just né? tell you this. Okay, this is I. Então aqui em cima é Ai. This is the valley of Jordan Valley. E esse é o Vale do Rio Jordão. Now, not I was is a high place, and also Gibeon not far. Não somente Ai estava lá em cima no lugar elevado, mas Gibeão não estava muito So longe you can dali. imagine when Joshua had to go to Ai or go to Gibeon. Então você imagina quando Josué tinha que ir para Ai ou para Gibeão? What kind of rough way is this? Que caminho complicado, gente. This is sea level, Então aqui está o nível do mar, Great Sea. Remember? aqui está o They nível are do mar below sea Mediterrâneo, level. e aqui está abaixo do nível do They mar. had to go through all this in order to go to Ai or Gibeon. Então tem que passar por todas essas montanhas aí a fim de chegar em Ai ou em Gibeão. You can imagine when the soldier reached Gibeon, they're already very, very tired. Pode imaginar que quando os soldados chegavam em Gibeão já estavam muito cansados. So let me see. Deixa eu tentar ler aqui. This should be Gibeon, Aqui deveria ser Gibeão, and this Jerusalem, Jerusalém, and this is Lachish, aqui é Laquis, this is Hebron, aqui é Hebron and this is Eglon. e aqui é Eglon. They were like 5 caves. Eram como 5 cavernas. Now, first you have to induce the snake out of the cave. Primeiro tem que tocar a cobra para fora do buraco. Yeah, I think they try to expand the base. Eles tentaram aumentar o tamanho do mapa. Yep. That's better. Agora tá melhor, You olha see? aí, ó. All right. Now you see ok. Gibeon. You see Gibeon. Ali Gibeão, Gibeon here, right? aqui And Gibeão, Jerusalem here. Jerusalém aqui embaixo. So somehow, after the victory over Gibeon, De alguma forma, depois da vitória sobre Gibeão, they cut this way. eles interromperam então aquele So acesso the ali. armies no longer go back to Jerusalem. Os exércitos não poderiam retornar para Jerusalém. So there's no way out. Então não tinham They want escapatória. to go home. Eles queriam retornar para a So cidade for that reason, they have fortificada. to go this direction. Por essa razão, eles tiveram que fazer todo aquele caminho lá, ó, Finally, they're going south. para finalmente começar a voltar para o That's sul. why you have Azekah here. E por isso você tem a Zeca aqui embaixo, ó. And then before they went back to their city, Então, antes que eles conseguissem retornar para sua cidade fortificada, they wipe out. eles foram então exterminados. So that's the long day of Joshua. Esse é o longo dia do Josué. So and further, okay, I think we have to have
This part. Can we have this part? Será que a gente pode ter essa parte superior? Or even above. Yeah. That's Acima, right. ainda acima. Ah, agora sim. Okay, this is very important. Aqui é muito importante, ó. This Jericho, Aqui está Jericó. you see, Tá vendo? this is really in the valley. Aqui é no Vale do Jordão. And Jerusalem here. Jerusalém está lá. Look how high it is. Veja quão elevada é Jerusalém. And then in this side, further here, Então aqui mais you para a have Gibeon. esquerda You have Gibeon. tem Gibeão. So here you have three-dimensional sense of three dimensions. Então dá um senso de vista tridimensional aqui. If you study Joshua, Se você estudar o livro de you Josué, never think the eye actually is very, very high. nunca vai pensar que Ai, na verdade, é tão elevado. So I think this picture, this map are very important. Eu penso que esse mapa aqui, essa figura é muito importante. All right, next one. Ok, próximo. Yeah, this is the wall of Merom. Aqui são as águas de Merom. Now this is Sea of Galilee. Aqui está o Mar da Galileia. Oh, that's good. That's in Portuguese. Ah, isso é ótimo, está em português. Olha lá, Look, gente. this Merom, Merom, and this is Hazor. Azor. Hazor was here. Azor aqui, ó, pessoal. Do you see that? Tá vendo ali? And then this is the water of Merom. As águas de Merom. And most likely, E muito provavelmente, to the south. mais para o sul aí, por gentileza. Now you see a wadi here, right? Aqui You está see the wadi here? um leito de rio seco aqui, tá vendo? So one day before the encounter, Então, um dia antes daquele local do encontro lá, most likely they're already in this part of Sea of Galilee. é muito provável que o exército de Josué já estava nessa parte aqui do Mar da Galileia. So if Joshua sent a special force, Então, se Josué enviasse uma força especial, most likely through this wadi Amud. ele subiria então sobre o Vade Armud. If you measure the Se distance, você mede a distância, it is about 24 hours. é cerca de 24 horas. So now secretly, now they send a special force and reach there, Então, secretamente enviaram uma força especial, chegaram lá em Merom and then caught them in panic. e aí colocaram eles em pânico. They wipe out all the horses and also chariots. Já arretaram todos os cavalos e queimaram os Okay, carros. so now if we get a bigger map, Okay, then you agora have some idea. Se nós pegarmos uma vista maior, vamos ter uma ideia Now aqui. Ó. that's Hazor, Tá aqui está Azor, that's Merom, aqui é Águas de Merom. and you find that even doors here. Então a cidade de Dor está aqui. Let me see. Yeah, the doors here. Dor é aqui, ó. That's one of 31 kings. Um dos 31 reinos. Megiddo was here, Megido está aqui. and you see, and then you have many others. E tem muitos outros, então. And Ó. then even behind the Mount Hermon, Então, mesmo atrás do Monte Hermon, you also have the kingdom there. você tem alguns reinos And lá. finally, they were panicked. They go in that direction. Finalmente, depois de se assustarem, eles fogem na direção de Tiro. Lá Go to no, Tyre. That's Portuguese. See? tá em português ali, tá vendo? And then finally, after wipe out every major E force, finalmente, depois de eliminar todas as forças they principais, come back to Hazor. eles retornaram para Azor. So that's roughly the map. Então, aproximadamente, esse é o mapa que eu queria Then mostrar. almost in one day, Joshua possessed the northern half of the land. Então, quase que, praticamente em um dia, o Josué tomou posse da parte norte da terra. But later takes 70 years. Mas mais tarde, para completar a tarefa, To levou accomplish 7 the whole anos para completar tudo. And 7 anos. then he divided the land. E então ele dividiu a terra em duas And partes. then that's the second half of book of Joshua. Então essa é a segunda parte do livro de Josué. So if Lord willing, Então, se o Senhor assim we try quiser, to finish next year. vamos tentar terminar no próximo ano. Olha aí, ó. Hopefully, same time, same place. Espero que seja no mesmo período e no mesmo local. Okay, that's it. É isso daí, irmãos. Okay, that's a one word of prayer before we go. Vamos ter uma palavra de oração antes de despedir-nos. Let's pray. Vamos orar. Amado Pai, te damos graça por tudo que o Senhor nos falou durante estas manhãs sobre o livro de Josué. Que o Senhor nos leve realmente a perseguir os nossos inimigos, os teus inimigos, e tomar posse da herança que temos em Cristo Jesus. Tudo para a glória do teu nome, Senhor, para a vinda do teu reino, para a tua vinda, nosso amado Senhor Jesus. Amen. Amém.